Eu achei que já tinha visto de tudo neste mundo, até atravessar meu próprio pasto e ver 3 búfalos formando um círculo, protegendo uma jovem desmaiada que ninguém sabia quem era. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol já pendia abaixo quando montei no lombo do alvo e segui pela estrada de volta para casa. O cavalo conhecia o caminho melhor que eu. Podia ir de olhos fechados que ele me levaria direto. Mas naquele fim de tarde, alguma coisa no ar me deixou inquieto. Não saberia dizer o quê. Talvez fosse o silêncio mais denso que o normal. Talvez fosse o jeito como as cigarras calaram de repente, deixando só o vento sussurrando nas folhas secas do cerrado. Fazia 4 anos que eu vivia sozinho naquela fazenda em Goiás, nos confins do município de Porangatu. 4 anos desde que Maria partiu, levada por um câncer que nem os médicos de Goiânia conseguiram segurar. Desde então, a Casa Grande virou um casarão vazio, cheio de eco e lembrança. Eu me acostumei com o silêncio. Ele virou meu companheiro mais fiel que o próprio alvo. A estrada de terra vermelha esticava na minha frente, cortando o pasto seco como uma cicatriz antiga. O cheiro de poeira misturado com capim queimado subia das patas do cavalo a cada passo. Era fim de agosto, tempo de seca brava, quando a terra racha e o céu fica desse azul dolorido que machuca os olhos de tanto brilho. As árvores tortas do cerrado pareciam esqueletos rezando, galhos retorcidos apontando para o alto como pedindo chuva. Eu tinha passado o dia consertando cerca no limite norte da propriedade. Trabalho duro, solitário, do tipo que deixa as mãos feridas e a mente vazia. Era assim que eu gostava. Quanto menos eu pensava, melhor. Pensar trazia Maria de volta. O sorriso dela na varanda, o café quentinho pela manhã, o jeito como ela cantarolava enquanto cuidava das galinhas. Pensar doía demais. O alvo seguia no trote manso, as orelhas apontando para frente concentrado. Ele era um cavalo branco puro, forte, com uns 12 anos de estrada comigo. Presente de casamento que dei para mim mesmo, numa época em que a vida ainda tinha cor. Agora ele era meu único parceiro de conversa. E olhe lá, porque eu falava pouco até com ele. Foi quando passamos pela porteira velha, aquela que dá para o pasto mais afastado, que senti o peso no peito. Uma coisa estranha, como se o ar tivesse ficado grosso. Olhei para o horizonte e vi as nuvens se amontoando longe, carregadas, pretas feito chumbo, tempestade vindo. Podia sentir o cheiro dela já, aquele cheiro de terra molhada que vem antes mesmo da primeira gota cair. Mas não era só isso. Tinha algo mais. O alvo diminuiu o passo sozinho. Ergueu a cabeça, as narinas dilatadas, farejando o vento. Eu conhecia aquele comportamento. Ele estava sentindo alguma coisa que eu ainda não via. Bicho, provavelmente. Onça, talvez. Ou cobra. Naquele canto da fazenda, onde a mata fecha de um jeito estranho e o capim cresce alto demais, sempre teve bicho grande. Eu evitava passar ali perto do anoitecer, mas o caminho era aquele e eu estava cansado demais para fazer volta. Vai, alvo, murmurei, tocando de leve as esporas nos flancos dele. Segue firme. Ele obedeceu, mas com relutância. Os músculos tensos sob mim, as orelhas virando para todos os lados, captando sons que meus ouvidos não pegavam. Eu comecei a prestar atenção também. O silêncio agora era absoluto. Nem grilo, nem passarinho, nem o coachar distante dos sapos na aguada. Só o vento, e ele trazia um gemido baixo, como se a própria terra estivesse respirando fundo. A luz do sol mudou. Ficou alaranjada, depois dourada, depois quase vermelha. As sombras das árvores se esticaram pelo chão, longas e tortas, como dedos negros querendo me alcançar. Eu senti um arrepio subir pela espinha. Não era medo, não exatamente.
Era mais uma sensação de que alguma coisa estava para acontecer. Algo que eu não controlava. Algo maior que eu. O alvo bufou forte e travou as patas de repente. Quase me desequilibrei na sela. Segurei firme as rédeas e olhei para frente, tentando enxergar o que tinha assustado o cavalo. A princípio, não vi nada. Só o pasto vazio, o capim alto balançando com o vento, as árvores fechando de um lado e do outro. Mas então, meu olhar captou um movimento. Algo grande, escuro, parado. Não era um bicho só, eram 3. Búfalos. Meu coração deu uma batida mais forte. Búfalo solto naquele canto da fazenda não fazia sentido. Eu não criava búfalo. Ninguém da região criava, pelo menos não que eu soubesse. E mesmo se fosse de algum vizinho distante, búfalo não anda assim, parado, formando círculo. Búfalo pasta, se move, procura água. Não fica plantado no meio do nada feito estátua. Mas ali estavam eles, 3 búfalos enormes, o couro escuro coberto de barro seco, os chifres curvos cortando o céu alaranjado, imóveis, silenciosos, como se estivessem montando guarda. E foi aí que eu vi. No meio do círculo formado por eles, caída no chão, havia uma figura humana. Minha respiração travou. Por um instante, achei que estava vendo mal, que era só um toco de árvore, um monte de capim, qualquer coisa. Mas não era. Era uma pessoa, uma jovem, deitada de lado, os braços dobrados contra o peito, o cabelo escuro espalhado na terra, pálida, tão pálida que parecia uma aparição, um fantasma deixado ali pela luz do fim de tarde. O alvo recuou 2 passos, relinchando baixo, nervoso. Eu apertei as pernas contra os flancos dele, segurando firme, mas meu corpo inteiro tinha ficado rígido. Aquilo não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Os búfalos não se mexeram. O maior, um macho imenso com os chifres quase tocando um no outro na curva, estava plantado bem na frente da moça, a cabeça baixa, os olhos fixos em mim, não com raiva, não com ameaça, mas com uma firmeza que deixava claro, ele não ia sair dali. A fêmea estava deitada ao lado do corpo da jovem, tão perto que quase encostava nela, como se tentasse passar calor. O terceiro, um búfalo mais novo, ficava atrás, atento, as narinas dilatadas farejando o vento. Eu fiquei ali parado, montado no alvo, olhando aquela cena impossível. Minha mente tentava processar, tentava encontrar lógica, mas não achava. Búfalo não faz isso. Bicho selvagem não protege gente, não fica de vigília, não forma círculo sagrado ao redor de uma desconhecida caída no pasto. Mas aquilo estava acontecendo. A jovem gemeu. Foi um som fraco, quase apagado, mas eu ouvi. Ela estava viva. Mal, fraca, talvez morrendo, mas viva. E aqueles 3 búfalos estavam ali, segurando a linha entre ela e o que quer que viesse buscar. Eu deveria ter voltado. Deveria ter dado meia volta no alvo e galopado de volta para casa, trancado a porta, fingindo que não vi nada. Aquilo era perigoso. Aquilo era loucura. Um passo errado e eu podia acabar pisoteado, chifrado, morto. E o que eu ganharia tentando ajudar? Quem era aquela moça? De onde ela veio? Por que estava ali sozinha no meio do meu pasto, protegida por bichos que não deviam nem existir naquela terra? Mas eu não voltei. Não sei se foi a lembrança de Maria, que sempre dizia que a gente não vira as costas para quem precisa. Não sei se foi algo maior, uma mão invisível me empurrando. Ou talvez fosse só o vazio dos últimos 4 anos, gritando dentro de mim, pedindo para eu fazer alguma coisa que tivesse sentido, que valesse a pena, que me fizesse sentir vivo de novo. Eu respirei fundo. O ar entrou pesado nos pulmões, carregado de poeira e do cheiro de tempestade que vinha. Os búfalos continuavam me encarando. O maior não piscava. A fêmea levantou a cabeça, olhou para mim, depois voltou a deitar perto da moça. Calma, alvo, eu disse, a voz saindo rouca. Calma, rapaz.
Toquei de leve as rédeas e comecei a me aproximar. Devagar, um passo de cada vez. O cavalo tremia sob mim, mas obedecia. Ele confiava em mim mais do que eu confiava em mim mesmo naquele momento. Os búfalos não se mexeram, não avançaram, não recuaram. Só ficaram ali, observando, como se estivessem me testando, como se estivessem decidindo se eu era digno de entrar naquele círculo sagrado que tinham formado. A luz vermelha do sol bateu no rosto da jovem e eu vi melhor. Ela era nova, devia ter uns 20 e poucos anos. O rosto fino, as maçãs do rosto salientes, os lábios roxos, suor na testa apesar do frio que o vento trazia. Ela estava doente, muito doente. Febre, provavelmente, desidratação, sei lá mais o quê. E mesmo assim, aqueles bichos estavam ali, guardando ela, mantendo ela viva. Eu parei a uns 10 metros de distância. O búfalo maior bufou, um som grave que saiu das profundezas do peito dele. Não era ameaça, era aviso. Até aqui, ele parecia dizer. Não mais. Eu desci do alvo. As pernas quase falharam quando meus pés tocaram o chão. Amarrei as rédeas num galho baixo e dei mais 2 passos à frente. Meu coração batia tão forte que eu ouvia ele nos ouvidos. As mãos suavam, a boca estava seca. Ei! Chamei, a voz sumida. Moça, você tá me ouvindo? Nada. Só o vento e o gemido baixo dela. Eu olhei para os búfalos. Eles me olharam de volta. E naquele momento eu soube que tinha que fazer uma escolha. Ou eu entrava naquele círculo e confiava que aqueles bichos não iam me matar. Ou eu ia embora e deixava aquela moça morrer ali, sozinha, protegida por uma coisa que eu não entendia e nunca ia entender. A tempestade roncou longe. O primeiro relâmpago cortou o céu. E eu dei o próximo passo. O búfalo maior inclinou a cabeça quando dei o próximo passo. Foi um movimento lento, pesado, carregado de significado. Os chifres dele, curvos e grossos como troncos velhos, apontaram na minha direção por um segundo, não em ameaça direta, mas como um lembrete do que podia acontecer se eu fizesse alguma besteira. Eu parei onde estava, as botas afundando um pouco na terra seca, e ergui as mãos devagar, palmas abertas, mostrando que não tinha arma, não tinha intenção ruim. Calma aí, amigão, murmurei, a voz saindo mais trêmula do que eu queria. Eu só quero ajudar. Só isso. O bicho não se mexeu. Os olhos dele, redondos e escuros, me estudavam com uma intensidade que eu nunca tinha visto em animal nenhum. Não era o olhar vazio de gado comum. Era algo diferente. Algo que parecia quase humano na forma como media, calculava, julgava. Como se ele soubesse exatamente o que eu estava pensando e estivesse decidindo se eu merecia passar. Atrás de mim, o alvo relinchou nervoso. Eu não virei para olhar. Não podia tirar os olhos daqueles búfalos. Qualquer movimento brusco, qualquer sinal de medo demais ou de confiança demais, e a coisa podia virar tragédia. Eu já tinha visto búfalo bravo antes. Já tinha visto o estrago que um bicho daquele tamanho faz quando decide que você é inimigo. Osso quebrado, costela amassada, gente pisoteada até virar pasta. Não era morte bonita, mas aqueles búfalos não pareciam bravos, pareciam vigilantes, como soldados guardando algo precioso. Dei mais um passo, depois outro. A distância entre mim e o círculo ia diminuindo. 8 metros, 7, 6. O vento soprou mais forte, trazendo o cheiro de chuva e o cheiro deles também. Suor de animal, barro seco, mato amassado. A fêmea levantou a cabeça, olhou para mim, depois voltou a deitar ao lado da jovem. O búfalo mais novo, lá atrás, bateu o casco no chão 2 vezes, levantando poeira vermelha. 5 metros. Eu conseguia ver a moça melhor agora. O vestido dela era simples, de algodão claro, rasgado em vários lugares e sujo de terra.
os pés descalços, arranhados, com marcas de espinhos e pedras, o cabelo escuro grudado na testa suada. Ela respirava rápido demais, o peito subindo e descendo num ritmo errado, desesperado. Febre alta, com certeza, e pelo jeito como os lábios dela estavam rachados e roxos, ela estava assim há tempo, talvez horas, talvez mais. Como ela tinha chegado ali? De onde ela vinha? E por que, em nome de tudo que é sagrado, aqueles búfalos tinham decidido que ela valia a pena ser protegida? 4 metros. O búfalo maior bufou de novo. Dessa vez, ele deu um passo na minha direção. Só um. Mas foi o suficiente para fazer meu sangue gelar. Ele era enorme de perto. Devia ter fácil 700 quilos, talvez mais. Os chifres dele podiam me abrir ao meio se ele quisesse. E pelo jeito como os músculos das patas traseiras dele se contraíram, ele estava pensando em fazer exatamente isso. Eu parei. Fiquei completamente imóvel, nem respirando direito. O coração batendo tão alto que eu tinha certeza que ele estava ouvindo. O búfalo me olhou fixo. Eu olhei de volta, não com desafio, isso seria suicídio. Mas também não baixei os olhos. Tinha que mostrar que eu não era ameaça, mas também não era covarde. Tinha que mostrar que eu estava ali por um motivo justo. Os segundos se arrastaram. O vento carregava folhas secas entre nós. Lá longe, o trovão roncou de novo, mais perto agora. A tempestade estava vindo rápido, e então algo mudou. O búfalo recuou. Só meio passo, mas recuou. A tensão nos ombros dele afrouxou um pouco. Ele virou a cabeça de lado, olhou para a moça caída no chão, depois olhou para mim de novo. E eu juro por tudo que é sagrado, que ele fez que sim com a cabeça. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível. Mas eu vi e entendi. Ele estava me deixando passar. Respirei fundo, soltando o ar devagar, tentando controlar o tremor nas pernas. Dei mais um passo, depois outro. O búfalo não se mexeu. A fêmea levantou a cabeça, me observou, mas não se levantou. O jovem lá atrás bufou baixo, mas ficou onde estava. 3 metros, 2, 1. Eu estava dentro do círculo. A sensação foi estranha. Não sei explicar direito. Foi como atravessar uma porta invisível, entrar num lugar que não era feito para mim, mas que tinha me aceitado mesmo assim. O ar ali dentro era diferente, mais pesado, mais denso, carregado de algo que eu não conseguia nomear. Sagrado, talvez. Ou talvez fosse só minha cabeça criando coisas porque eu estava nervoso demais. Eu me ajoelhei ao lado da moça. De perto, ela parecia ainda mais frágil. As roupas grudadas no corpo magro, os braços finos tremendo mesmo no calor que ainda fazia. Eu estendi a mão devagar e toquei a testa dela. Queimava, febre altíssima. Moça, chamei baixo, sacudindo o ombro dela de leve. Ei, moça, você está me ouvindo? Nada. Nenhum movimento, só a respiração rápida, superficial, perigosa. Eu olhei ao redor tentando entender. Não tinha nenhuma casa perto, nenhuma estrada, nada que explicasse como ela tinha parado ali. A fazenda mais próxima, além da minha, ficava a mais de 20 quilômetros. Ela tinha andado tudo isso? Naquele estado? Impossível. A menos que alguém tivesse deixado ela ali. A ideia me gelou por dentro. Gente ruim, gente que faz maldade com quem não pode se defender. Eu já tinha ouvido histórias. Moças desaparecidas, corpos encontrados em beira de estrada, coisas que a gente não gosta de pensar, mas que acontecem quando a civilização fica longe demais. Eu cerrei os punhos. Se alguém tinha feito isso com ela, se alguém tinha jogado ela ali para morrer... O búfalo maior bufou, como se tivesse lido meu pensamento. Olhei para ele. O bicho me encarava com aqueles olhos fundos, e eu tive a impressão de que ele estava dizendo... Não importa como ela chegou aqui, importa o que você vai fazer agora. Ele tinha razão. Eu passei os braços por baixo do corpo dela e a levantei com cuidado. Era leve, leve demais, como se não tivesse comido direito há dias. A cabeça dela caiu para o lado, apoiada no meu ombro, o cabelo roçando no meu pescoço. Ela cheirava a febre,
a suor, a terra. E por baixo disso tudo, um cheiro de medo. De alguém que tinha sofrido demais. Fiquei de pé devagar, segurando ela firme contra o peito. Os búfalos se afastaram. Todos os três, ao mesmo tempo, deram passos para trás, abrindo o círculo. Foi coordenado, silencioso, como se tivessem combinado antes. O macho grande ficou me olhando até o último segundo, e quando eu comecei a andar em direção ao alvo, ele virou para o lado e sumiu no capim alto. A fêmea seguiu atrás. O jovem ficou mais um instante, me observando. Depois também desapareceu. Em questão de segundos, eles tinham ido embora, como se nunca tivessem estado ali. Eu parei, olhando para o lugar vazio onde eles estavam. Meu corpo inteiro tremia agora, não de medo, mas de algo que eu não sabia nomear. Alívio, talvez. Ou espanto. Ou a sensação profunda de que eu tinha acabado de presenciar algo que não devia existir, mas que tinha acontecido mesmo assim. O alvo relinchou quando me aproximei. Ele estava inquieto, as orelhas para trás, os olhos arregalados. Mas quando viu que eu estava carregando a moça, ele se acalmou um pouco. Cavalos sabem quando a situação é séria. Vai ter que aguentar nós dois, rapaz, murmurei, ajeitando a moça nos braços. Não tem outro jeito. Montar segurando alguém desacordado não é fácil. Levei uns bons minutos para conseguir subir na sela, sem derrubar ela e sem cair eu. No fim, eu a ajeitei na frente, segurando firme com um braço, enquanto a outra mão controlava as rédeas. Ela gemeu baixo quando o cavalo começou a andar, mas não acordou. O céu tinha escurecido completamente agora. As nuvens pretas tomavam conta de tudo, e o vento soprava cada vez mais forte, dobrando as árvores e levantando redemoinhos de poeira. A primeira gota de chuva caiu no meu rosto, depois outra, depois várias. "Anda, alvo!" ordenei, tocando os calcanhares nos flancos dele. "Rápido!" O cavalo disparou. Não era galope total, porque ele sabia que eu estava carregando peso extra, mas era rápido o suficiente. A chuva começou a cair para valer, grossa, pesada, encharcando tudo em segundos. O mundo virou uma cortina d'água. Eu mal conseguia enxergar a estrada na minha frente. Mas o alvo conhecia o caminho. Ele galopou firme, certeiro, atravessando o pasto, pulando a cerca baixa, entrando na estrada que levava para casa. A moça nos meus braços tremia violentamente agora, o corpo chacoalhando com o movimento do cavalo. Eu a segurei mais forte, tentando proteger o rosto dela da chuva. "Aguenta aí", sussurrei, mesmo sabendo que ela não estava ouvindo. "Aguenta só mais um pouco." A casa apareceu finalmente, uma sombra quadrada no meio da escuridão. Eu puxei as rédeas e o alvo parou na frente da varanda, bufando forte, coberto de lama e chuva. Desci da sela, carregando a moça, e subi os degraus correndo. A porta da frente não estava trancada. Nunca trancava. Empurrei com o ombro e entrei. O silêncio da casa me recebeu como sempre. Mas dessa vez, ele era diferente. Pela primeira vez em 4 anos, eu não estava sozinho. Levei a moça para o quarto de hóspedes, aquele que ficava no fundo do corredor e que ninguém usava desde que a irmã de Maria tinha vindo visitar, anos atrás. Deitei ela na cama com cuidado, tirei os sapatos encharcados dos meus pés e corri para buscar toalhas, cobertores, água. Quando voltei, ela estava exatamente como eu tinha deixado. Imóvel, pálida, os lábios roxos, o peito subindo e descendo rápido demais. Eu sequei o rosto dela com uma toalha, tirei o vestido molhado e a cobri com um lençol limpo e 2 cobertores. Depois, molhei um pano na água fria e coloquei na testa dela, tentando baixar a febre. Fiquei ali, sentado na beira da cama, olhando para ela, tentando entender. Quem era aquela moça? O que tinha acontecido? E por que, de todas as pessoas do mundo, ela tinha parado na minha terra? Lá fora, a tempestade urrava. Relâmpagos iluminavam o quarto em flashes brancos.
O trovão sacudia as paredes, e eu fiquei ali, velando uma desconhecida que tinha aparecido no meio do nada, protegida por bichos que não deviam existir, trazida até mim por um destino que eu não entendia, mas que, de alguma forma, eu sabia que tinha mudado tudo. A tempestade não dava trégua. A chuva batia no telhado de zinco com uma fúria que parecia querer arrancar as telhas, e o vento assobiava pelas frestas das janelas velhas, trazendo um frio úmido que entrava pelos ossos. Eu tinha acendido o lampião a querosene. A luz elétrica da fazenda era fraca, movida por um gerador velho que eu nem sempre ligava, e a chama amarelada dançava nas paredes, fazendo sombras compridas que pareciam se mexer sozinhas. Fiquei sentado na cadeira de madeira ao lado da cama, observando a moça. Ela não tinha melhorado. A febre continuava alta, a pele dela queimando debaixo dos cobertores. De vez em quando, ela se agitava, virando a cabeça de um lado para o outro, murmurando palavras que eu não entendia. Palavras soltas, fragmentadas, que saíam dos lábios rachados dela como se fossem pedaços de um sonho ruim. Não, não, por favor. A voz era fraca, quase um sussurro, mas carregava um peso que me apertou o peito. Era a voz de quem tinha passado por algo terrível. Voz de quem tinha visto o pior da humanidade e tinha sobrevivido, mas não sem cicatrizes. Eu molhei o pano de novo na bacia de água fria e passei na testa dela, tentando baixar a temperatura. A pele dela era branca demais, quase translúcida sob a luz do lampião. Dava para ver as veias azuis nos pulsos finos, pulsando rápido, rápido demais. Calma, murmurei, mais para mim mesmo que para ela. Você está segura agora. Ninguém vai te machucar aqui. Não sei se ela ouviu. Não sei se alguma parte dela, lá no fundo da febre e do delírio, registrou minhas palavras, mas eu precisava falar, precisava quebrar o silêncio da casa que tinha ficado pesado demais ao longo dos anos. Levantei e fui até a cozinha preparar um chá. Camomila, se é que ainda tinha. Maria sempre mantinha a despensa cheia de ervas medicinais. Ela acreditava que a terra tinha remédio para tudo, se a gente soubesse onde procurar. Revirei os armários velhos até encontrar um vidro empoeirado com flores secas dentro. Cheirei. Ainda servia. Coloquei água para ferver no fogão a lenha e fiquei ali parado, olhando as chamas através da portinhola de ferro. O fogo crepitava baixo, mandando faíscas para cima. Sempre teve algo de hipnótico no jeito como o fogo se move, como ele consome a madeira devagar, transformando tudo em cinza e calor. Enquanto esperava a água ferver, minha mente não parava. As imagens do que tinha acontecido no pasto passavam na minha cabeça como um filme. Os 3 búfalos formando aquele círculo, o jeito como eles olhavam para a moça, a forma como me deixaram entrar. Nada daquilo fazia sentido segundo a lógica do mundo que eu conhecia. Búfalo não age assim. Animal selvagem não monta guarda para proteger humano. E ainda por cima, não eram nem búfalos da região. Eu conhecia cada cabeça de gado da fazenda e das propriedades vizinhas. Aqueles bichos tinham vindo de algum lugar que eu não sabia, ou talvez eles não tivessem vindo de lugar nenhum. Talvez eles simplesmente estivessem ali, como se tivessem sido colocados ali por uma força maior, com um propósito específico. Eu balancei a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Tava ficando místico demais. Cansaço, provavelmente. O dia tinha sido longo e o choque de encontrar alguém daquele jeito tinha mexido comigo mais do que eu queria admitir. A água ferveu. Fiz o chá, deixei esfriar um pouco e voltei para o quarto. A moça continuava na mesma posição, mas agora ela chorava. Lágrimas escorriam dos cantos dos olhos fechados dela, molhando o travesseiro. Ela soluçava baixinho, o corpo todo tenso debaixo dos cobertores. Coloquei a xícara na mesinha de cabeceira e sentei na beira da cama. Hesitei por um segundo. Não queria assustá-la, mas depois estendi a mão e segurei a dela. Era pequena, gelada apesar da febre.
Os dedos dela se fecharam ao redor dos meus num aperto fraco, desesperado, como se ela estivesse se agarrando na última tábua de um naufrágio. Ei, chamei suave. Você não está sozinha. Tá tudo bem agora. Ela parou de chorar aos poucos. A respiração ainda era irregular, mas o aperto na minha mão afrouxou um pouco. Fiquei ali segurando a mão dela, sentindo o pulso acelerado no pulso fino, e me dei conta de que fazia 4 anos que eu não tocava em outra pessoa. 4 anos sem um abraço, sem um aperto de mão, sem nada além do contato frio das ferramentas de trabalho e do pelo do alvo. A solidão tinha sido minha escolha. Depois que Maria morreu, eu afastei todo mundo. Os vizinhos que tentaram ajudar, o pessoal da igreja que queria me consolar, até o João da venda, que sempre puxava conversa quando eu ia comprar mantimentos. Eu não queria companhia, não queria piedade. Só queria ficar sozinho com a dor, deixar ela me consumir até não sobrar mais nada. Mas agora, sentado ali no quarto mal iluminado, segurando a mão de uma desconhecida que podia morrer antes do amanhecer, eu percebi que a solidão não tinha me consumido, tinha me esvaziado, tinha tirado tudo de dentro de mim até eu virar só um casco vazio, andando pela fazenda, repetindo os mesmos gestos, os mesmos caminhos, sem sentir mais nada. Até aquela noite, olhei para a moça. Mesmo doente, mesmo sofrendo, ela tinha trazido algo de volta para aquela casa. Não era só a presença física dela. Era a sensação de que a vida ainda podia surpreender, de que ainda havia mistérios no mundo, de que ainda havia razão para se levantar de manhã além da pura teimosia. O relógio na parede marcava 00:30 quando a febre finalmente começou a baixar. Eu tinha passado as últimas horas trocando o pano frio na testa dela, dando pequenos goles de chá quando ela abria a boca sem nem acordar direito, mantendo os cobertores ajustados. E aos poucos, a pele dela foi perdendo aquele calor de brasa. A respiração ficou mais lenta, mais profunda. As mãos pararam de tremer. Eu encostei as costas na cadeira, sentindo o cansaço bater de uma vez. Meus olhos ardiam de sono, mas eu não queria dormir, não enquanto ela não estivesse estável. Então, fiquei ali, lutando contra as pálpebras pesadas, ouvindo a chuva que agora caía mais fraca, mais cansada também. Foi quando ela abriu os olhos. Aconteceu tão de repente que eu quase pulei da cadeira. Um segundo ela estava desacordada, e no seguinte, os olhos dela estavam abertos, fixos no teto. Eram olhos escuros, quase pretos, fundos como poços. Olhos que tinham visto coisas demais. Oi, eu disse baixo, tentando não assustar. Você está acordada? Ela não respondeu, não virou a cabeça. Só ficou olhando para o teto, piscando devagar, como se estivesse tentando lembrar onde estava, como tinha chegado ali. Você está na minha casa, expliquei, mantendo a voz calma. Minha fazenda. Eu te encontrei no pasto, desmaiada. Trouxe você para cá. Ainda nada, mas eu vi quando os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. 2 gotas escorreram pelas têmporas, desaparecendo no cabelo. Você está segura aqui, repeti. Ninguém vai te machucar, eu prometo. Dessa vez ela virou a cabeça bem devagar, até que os olhos dela encontraram os meus. E o que eu vi naqueles olhos me partiu por dentro. Era terror, puro, absoluto, paralisante. Terror de quem tinha fugido de algo pior que a morte e que ainda não acreditava que tinha escapado. Os búfalos, ela sussurrou, a voz rouca de desuso. Eu me inclinei para frente. Você lembra deles? Ela assentiu fracamente. Eles me salvaram. Eu vi, confirmei. Eles estavam te protegendo quando cheguei. Nunca vi nada igual na vida. Uma lágrima nova escorreu. Eu ia morrer. Eu tinha certeza que ia morrer ali. Mas não morreu, eu disse firme. E não vai morrer. Você está febril ainda, mas vai ficar bem. Eu vou cuidar de você. Ela fechou os olhos apertado e o rosto dela se contorceu numa expressão de dor que não era física.
Era dor da alma, do tipo que remédio nenhum cura. Ele me jogou lá. Ela sussurrou, tão baixo que eu quase não ouvi. Disse que eu não prestava para nada, que era melhor eu morrer. Meu sangue gelou. Quem fez isso? Ela não respondeu. Só virou o rosto para o lado, enterrando no travesseiro, e começou a chorar de novo. Soluços silenciosos que sacudiam os ombros magros dela. Eu não insisti. Não era hora. Ela tinha passado por um trauma, isso estava claro, e forçar ela a falar agora seria crueldade. Então, eu só fiquei ali, a mão pousada no braço dela por cima do cobertor, deixando ela saber que não estava sozinha. Aos poucos o choro foi diminuindo, a respiração dela ficou mais regular. E então, sem que eu esperasse, ela dormiu. Não era desmaio dessa vez. Era sono de verdade. O corpo finalmente descansando depois de lutar tanto. Eu me levantei devagar, tomando cuidado para não fazer barulho, e fui até a janela. Afastei a cortina velha e olhei lá para fora. A chuva tinha virado garoa. A tempestade tinha passado, deixando o mundo lavado, limpo, silencioso. No horizonte, o céu começava a clarear com aquele cinza que vem antes do amanhecer. Olhei para a direção do pasto, onde tinha encontrado a moça. Tudo estava escuro ainda, mas eu sabia que se fosse lá agora, não ia encontrar rastro nenhum daqueles búfalos. Eles tinham aparecido quando ela precisou. Tinham feito o trabalho deles e tinham ido embora. Como anjos. Anjos com chifres e 4 patas, mas anjos mesmo assim. Voltei para a cadeira e me sentei de novo, observando a moça dormir. Ela parecia tão jovem, tão frágil ali. E eu me perguntei que tipo de monstro tinha sido capaz de fazer aquilo com ela. Que tipo de homem abandona alguém para morrer no meio do nada? Uma raiva surda começou a queimar no meu peito. Uma raiva que eu não sentia há anos, desde os últimos dias de Maria, quando eu queria gritar para o céu, questionar Deus, perguntar por que ele tinha deixado aquilo acontecer com a mulher mais boa que eu conhecia. Mas junto com a raiva veio outra coisa. Uma determinação, uma certeza. Aquela moça tinha sido colocada no meu caminho por algum motivo. Os búfalos tinham me deixado entrar naquele círculo porque sabiam que eu não ia machucar ela. E agora ela estava sob minha proteção. E eu não ia deixar ninguém fazer mal para ela de novo. Ninguém. O sol nasceu devagar, pintando o céu de rosa e laranja. Os pássaros começaram a cantar lá fora, saudando o novo dia, e eu continuei sentado ali, velando o sono dela, sentindo pela primeira vez em 4 anos que minha vida tinha voltado a ter propósito. Não era amor. Não ainda, talvez nunca fosse. Mas era algo. Era um senso de dever, de responsabilidade, de conexão humana que eu tinha esquecido que existia. E por enquanto, isso era suficiente. Ela dormiu o dia inteiro. O sol subiu, atravessou o céu devagar, começou a descer de novo, e ela continuou lá, imóvel debaixo dos cobertores. De vez em quando eu entrava no quarto só para checar se ainda estava respirando. Parecia absurdo, mas o medo de que ela simplesmente parasse existia no meu peito como uma pedra pesada. Aproveitei a manhã para cuidar dos afazeres que não podiam esperar. O alvo precisava ser escovado e alimentado. O coitado tinha galopado sob tempestade carregando peso dobrado e merecia um tratamento melhor. Levei ele para o estábulo, limpei o barro grudado nas patas, passei a escova no pelo branco até ele brilhar. Enquanto trabalhava, conversei com ele. Coisa que eu fazia às vezes quando a solidão apertava demais. Você viu aqueles búfalos ontem, não viu, rapaz? Murmurei, passando a mão no pescoço dele. Não tô louco, não. Eles estavam lá. O alvo bufou, balançando a cabeça. E eu não soube dizer se era concordância ou se ele só estava espantando as moscas. Depois fui verificar a cerca que tinha consertado no dia anterior. A chuva tinha amolecido a terra e alguns mourões tinham afundado mais do que deviam. Passei 2 horas ajeitando, martelando, esticando o arame farpado.
O trabalho braçal sempre tinha sido meu remédio para a cabeça agitada. Quando as mãos estão ocupadas, a mente não tem muito espaço para ficar remoendo. Mas dessa vez não funcionou. A cada martelada, eu pensava nela. Na forma como tinha sussurrado, ele me jogou lá. Na dor crua que tinha nos olhos dela, no terror que ainda habitava cada canto daquele corpo magro. Quem tinha feito aquilo? Marido? Namorado? Patrão? E por quê? Que tipo de maldade levava alguém a abandonar outra pessoa para morrer sozinha, devorada por bichos ou pela própria fraqueza? Voltei para casa no meio da tarde. O sol queimava forte agora, secando a lama da tempestade e fazendo o vapor subir da terra em ondas invisíveis. Entrei pela cozinha, lavei as mãos na pia e preparei um caldo leve. Galinha desfiada, batata, cenoura, tempero simples. Comida de doente do tipo que sustenta sem pesar no estômago. Quando o caldo ficou pronto, coloquei numa tigela funda e levei para o quarto dela. Bati de leve na porta antes de entrar, mesmo sabendo que ela ainda dormia. Era questão de respeito, mas quando abri a porta, ela estava sentada na cama. O susto foi tão grande que quase deixei a tigela cair. Ela tinha se apoiado nos travesseiros, as costas contra a cabeceira da cama, os cobertores puxados até o peito. O cabelo escuro caía em ondas desarrumadas pelos ombros. Os olhos, grandes e assustados, me encaravam como se eu fosse uma aparição. Desculpa, eu disse rápido. Não queria assustar. Trouxe comida para você. Ela não respondeu. Só ficou me olhando, os ombros tensos, pronta para... O quê? Fugir? Gritar? Eu não sabia, mas dava para ver que ela estava apavorada. Dei um passo para trás, mostrando que não ia me aproximar. Vou deixar aqui na mesinha, tá? Você come quando quiser. Coloquei a tigela na mesinha de cabeceira com cuidado, como se qualquer movimento brusco fosse fazer ela entrar em pânico. Depois, recuei até a porta, mantendo as mãos visíveis, abertas. Meu nome é Roberto, disse mantendo a voz calma. Essa é minha fazenda. Você está segura aqui, eu já disse isso, mas vou repetir quantas vezes precisar. Ninguém vai te machucar. Ninguém vai te encontrar. Tá só você e eu aqui, e eu não vou fazer nada que você não queira. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não deixou cair. Mordeu o lábio inferior, lutando para manter o controle. Depois de um longo silêncio, ela sussurrou. Por que você me ajudou? A pergunta me pegou desprevenido. Como assim? Por quê? Você não me conhece. A voz dela era fraca, mas firme. Eu podia ser qualquer coisa. Podia trazer problema. Por que você me trouxe para sua casa? Eu pensei antes de responder. Porque você estava morrendo. E eu não sou o tipo de homem que vira as costas para isso. Ela me estudou por um longo momento, como se tentasse decidir se podia confiar em mim. Finalmente, seus olhos caíram na tigela fumegante. O que é isso? Caldo de galinha. Nada muito elaborado, mas é nutritivo. Você não deve ter comido direito faz tempo. O estômago dela roncou, traindo a fome. Ela hesitou, depois estendeu a mão devagar e pegou a tigela. Levou a colher aos lábios, soprou, provou. Por um segundo, o rosto dela relaxou. Era só comida quente, simples, mas para alguém que tinha passado fome, devia parecer banquete. Ela comeu devagar, pequenas colheradas, como se o estômago tivesse esquecido como processar alimento sólido. Eu fiquei ali parado na porta, sem saber se devia ir embora ou ficar. No fim, ela decidiu por mim. Você pode sentar, disse sem olhar para mim. Se ficar aí parado na porta desse jeito, vai me deixar mais nervosa ainda. Entrei no quarto e sentei na cadeira onde tinha passado a noite. Ela continuou comendo, os olhos fixos na tigela, evitando me olhar diretamente. Aproveitei para observá-la melhor sob a luz do dia. Devia ter uns 23, 25 anos. O rosto era bonito, de um jeito que lembrava flores silvestres, sem ostentação, mas com uma graça natural.
Os olhos eram o que mais chamavam a atenção. Fundos, escuros, carregados de histórias que provavelmente eu nunca ia ouvir completas. Como você está se sentindo? Perguntei depois de um tempo. Cansada, ela respondeu. Tonta, mas melhor que ontem. A febre baixou durante a noite, você teve sorte. Ela soltou uma risada amarga. Sorte, essa é nova. Você está viva. Considerando o estado que você estava, eu chamaria isso de sorte, sim. Ela parou de comer, a colher no ar, e finalmente me olhou de verdade. Os búfalos... Você viu eles, né? Não foi coisa da minha cabeça? Eu vi, confirmei. 3 búfalos formando um círculo ao seu redor. Nunca vi nada igual. E olha que eu vivo no campo faz mais de 40 anos. Eles apareceram do nada. A voz dela ficou distante, como se estivesse relembrando. Eu estava deitada ali, achando que ia morrer. Tinha desistido, sabe? Só queria que acabasse logo. E aí eu ouvi um barulho, abri os olhos e eles estavam lá. Só ficaram me olhando a princípio. Achei que iam me pisar, me matar, mas não. Eles ficaram perto, deitaram do meu lado, como se soubessem que eu precisava. Ela balançou a cabeça incrédula. Não faz sentido. Muita coisa nessa vida não faz sentido, eu disse. Aprendi a aceitar isso. Ela voltou a comer, e o silêncio se instalou de novo. Não era um silêncio desconfortável. Era mais reflexivo, pesado de coisas não ditas. Eu queria perguntar o que tinha acontecido com ela, quem a tinha machucado, de onde ela vinha, mas sabia que não era a hora. Ela ia contar quando estivesse pronta, ou não ia contar nunca, e eu tinha que respeitar isso. Quando terminou o caldo, ela colocou a tigela na mesinha e se recostou nos travesseiros, exausta pelo simples ato de comer. Os olhos já estavam se fechando de novo. Você pode descansar, eu disse, me levantando. Vou deixar você em paz. Roberto. Ela disse meu nome pela primeira vez e soou estranho nos lábios dela, como se estivesse testando o peso da palavra. Parei na porta e olhei para trás. Obrigada, ela sussurrou, por não ter me deixado lá. Algo apertou no meu peito. Qual é seu nome? Ela hesitou. Por um momento, achei que não ia responder. Mas então ela disse, tão baixo que eu quase não ouvi. Ana. Meu nome é Ana. Descansa, Ana. Forcei um pequeno sorriso. Você está em casa agora. Saí do quarto e fechei a porta devagar. Fiquei ali parado no corredor por 1 minuto, ouvindo minha própria respiração, tentando processar tudo. Ela tinha um nome agora. Ana. Não era mais só a moça. Era uma pessoa real, com história, com dor, com medo. E eu tinha assumido a responsabilidade por ela, quisesse ou não. Voltei para a cozinha e lavei a tigela na pia. As mãos tremiam um pouco, não de nervoso, mas de uma emoção que eu não sentia há muito tempo. Propósito, talvez. Ou a simples sensação de que minha vida tinha deixado de ser apenas existência e tinha voltado a ser vivida. A tarde caiu pesada. O calor grudava na pele, fazendo o suor escorrer pelas costas. Fui pro terreiro cuidar das galinhas, verificar a cerca do chiqueiro dos porcos, regar a pequena horta que eu mantinha perto da casa. Trabalho mecânico, repetitivo, que deixava a mente livre para vagar. Pensei em Maria, em como ela teria gostado de Ana. Maria sempre teve coração mole para quem sofria, vivia trazendo gente para casa, vizinhos em dificuldade, viajantes perdidos, até cachorro de rua. A casa nunca estava vazia nos tempos dela. Sempre tinha alguém sentado na mesa da cozinha, tomando café, contando história, rindo. Depois que ela morreu, o silêncio tomou conta. E eu tinha deixado. Tinha abraçado o vazio como penitência por não ter conseguido salvá-la. Mas agora, o silêncio tinha sido quebrado. E eu não sabia ainda se isso era bom ou ruim. Quando o sol começou a se pôr, voltei para casa. Parei na porta do quarto de Ana e escutei. Respiração profunda, regular. Ela dormia de novo.
Bom, o corpo dela precisava de descanso para se recuperar. Fui para o meu quarto, tomei banho na bacia com água fria, vesti roupa limpa, depois sentei na varanda com um copo de café e fiquei observando a noite chegar. O céu ficou rosa, depois laranja, depois roxo, até virar aquele azul escuro estrelado que só existe longe das cidades. As cigarras começaram seu coro noturno. Uma coruja piou ao longe. O vento trouxe cheiro de terra úmida e de flores que desabrocham à noite. E pela primeira vez em 4 anos, eu não me senti completamente sozinho. Ana estava lá dentro, dormindo debaixo do meu teto. E por algum motivo que eu ainda não entendia completamente, aquilo importava. Importava de um jeito que ia além da simples caridade. Era como se uma engrenagem enferrujada dentro de mim tivesse voltado a girar. Terminei o café, entrei na casa e tranquei a porta. Passei pelo quarto dela mais uma vez antes de ir para o meu. A porta estava entreaberta e pela fresta eu via o vulto dela na cama, imóvel e pacífico. "Boa noite, Ana", sussurrei, mesmo sabendo que ela não ouvia. E então fui dormir, sabendo que quando acordasse no dia seguinte, minha vida não seria mais a mesma. Nunca mais seria. Acordei antes do sol nascer, como sempre. O corpo tinha virado relógio biológico depois de tantos anos acordando na mesma hora. Fiquei deitado por alguns minutos, olhando para o teto de madeira do quarto, ouvindo os primeiros pássaros começarem a cantar lá fora. A casa ainda estava mergulhada naquela penumbra azulada que vem antes do amanhecer, quando o mundo inteiro parece estar suspenso entre o sono e a vigília. Me levantei devagar, tentando não fazer barulho. Vesti a calça jeans, a camisa xadrez já desbotada de tanto uso, as botas gastas. Antes de sair do quarto, parei e escutei. Silêncio. Ana ainda dormia. Fui para a cozinha e coloquei café para passar. O cheiro forte começou a encher a casa, misturando com o ar fresco da manhã que entrava pelas janelas. Enquanto esperava, fiquei olhando pela janela da cozinha para o terreiro lá fora. O céu ia clareando aos poucos, passando do cinza escuro para o cinza claro, depois ganhando aqueles tons de rosa e dourado que anunciam o novo dia. Era tudo tão igual a todas as outras manhãs dos últimos 4 anos. E, ao mesmo tempo, tão diferente. Tinha alguém na casa. Alguém que precisava de mim. E isso mudava tudo, mesmo que eu ainda não soubesse direito como. Tomei o café sozinho, sentado na mesa da cozinha, mastigando pão com manteiga que eu mesmo tinha feito na semana anterior. Comida simples, de homem sozinho, que aprendeu a se virar. Quando terminei, lavei a xícara e saí para o terreiro cuidar dos animais. O alvo relinchou quando me viu se aproximar do estábulo. Ele sempre foi cavalo de rotina. Sabia que naquele horário eu vinha alimentar. Dei ração para ele, troquei a água do coxo, depois fui verificar as galinhas. Tinham botado bem durante a noite. Recolhi uma dúzia de ovos no cesto de palha. Estava voltando para casa quando ouvi um grito agudo, desesperado, vindo de dentro da casa. Larguei o cesto no chão, ovos rolando pela terra, e corri. Entrei pela porta dos fundos, atravessei a cozinha em 3 passadas longas, disparei pelo corredor. A porta do quarto de Ana estava aberta. Ela estava sentada na cama, o corpo curvado para frente, as mãos agarrando os cabelos, gritando. Não era grito de dor física, era grito de alma despedaçada, daqueles que saem de um lugar tão fundo que nem a própria pessoa sabe que existe. "Ana!" Entrei no quarto, mas parei a uns 2 metros da cama. Não queria assustá-la mais ainda. "Ana, você tá bem? Você tá segura? É só um pesadelo." Ela parou de gritar, mas continuou com as mãos nos cabelos, balançando para frente e para trás. Os olhos abertos, mas sem ver, perdida em algum lugar dentro da própria cabeça. "Ana!" Falei mais baixo dessa vez, mais calmo. "Olha para mim. Você tá aqui, na minha casa. Lembra? Você tá segura." Ela piscou. 1 vez, 2. E então os olhos dela focaram em mim.
Demoraram alguns segundos para reconhecer, mas quando reconheceram, o corpo inteiro dela desabou. Soluços sacudiram os ombros magros. Ela caiu de lado na cama, enrolando-se em posição fetal, chorando como se o mundo inteiro tivesse acabado. Eu fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Parte de mim queria sair, deixar ela chorar sozinha, dar privacidade para a dor dela. Mas outra parte sabia que ela já tinha ficado sozinha demais, que o pior que eu podia fazer agora era abandoná-la de novo. Então me aproximei devagar e sentei na beira da cama. Não toquei nela, não falei nada. Só fiquei ali, uma presença silenciosa, mostrando que ela não estava sozinha. Ela chorou por muito tempo, chorou até não ter mais lágrimas, até a garganta ficar rouca, até o corpo inteiro tremer de exaustão. E quando finalmente parou, ficou ali deitada, olhando para a parede, os olhos vermelhos e inchados. Eu sonhei com ele, sussurrou, a voz quebrada. Sonhei que ele tinha me encontrado, que tinha vindo me buscar. Quem é ele, Ana? Perguntei suave. Quem fez isso com você? Ela fechou os olhos apertado. Meu marido. A palavra caiu no quarto como uma pedra jogada num poço fundo. Marido. Eu tinha imaginado, claro, mas ouvir a confirmação era diferente. Quanto tempo vocês foram casados? 2 anos. Ela abriu os olhos de novo, mas continuou olhando para a parede. 2 anos de inferno. Esperei. Não pressionei. Se ela ia contar, tinha que ser no tempo dela. E ela contou. Conheci ele numa festa em Formosa. Começou, a voz monótona, como se estivesse narrando a vida de outra pessoa. Eu trabalhava num mercadinho. Vida simples, sabe? Morava com minha mãe, ajudava ela com as contas. Ele apareceu na cidade, disse que era caminhoneiro que viajava o Brasil inteiro. Bonito, bem falante. Me conquistou em 2 semanas. Ela deu uma risada amarga. Eu fui idiota. Achei que ele era meu príncipe encantado, que ia me tirar daquela vidinha apertada, me mostrar o mundo. 3 meses depois a gente casou. Minha mãe não gostou dele, disse que tinha algo errado, mas eu não escutei. Nunca escuto. Fez uma pausa longa. Eu continuei em silêncio, deixando ela respirar, juntar coragem para continuar. No começo foi bom. Ele era atencioso, carinhoso até. Me levou para morar com ele numa casa pequenininha, nos arredores de Goiânia. Mas aí começou a mudar. Primeiro foram os ciúmes. Não podia falar com o vizinho, não podia sair sozinha, não podia usar roupa que ele não aprovasse. Depois vieram os gritos, as acusações. Dizia que eu olhava para outros homens, que eu não prestava, que eu era sorte dele ter me tirado daquela vida miserável. A voz dela começou a tremer. E então vieram os socos. Senti meu maxilar travar. As mãos fecharam em punhos sozinhas. Primeira vez que ele me bateu. Pediu desculpa depois. Chorou, disse que nunca mais ia acontecer, que ele tinha perdido o controle. Eu acreditei, sempre acreditei. Segunda vez, terceira, 10ª, sempre a mesma desculpa, sempre a mesma promessa vazia. E eu sempre voltava, sempre perdoava, porque eu não sabia fazer outra coisa. Ela se virou na cama, finalmente me encarando. Os olhos dela estavam secos agora, mas carregavam uma dor que ia muito além de lágrimas. Faz 3 meses que eu descobri que estava grávida. O mundo parou. Eu tinha certeza que tinha parado de respirar também. Grávida, repeti, a palavra saindo estranha da minha boca. De 2 meses, ela continuou. Fiquei tão feliz quando descobri. Achei que aquilo ia mudar tudo, sabe? Que ele ia melhorar, que ia virar pai e ser diferente. Contei para ele numa noite toda empolgada, esperando que ele ficasse feliz também. Ela deu outra risada amarga e dessa vez lágrimas novas escorreram. Ele não ficou feliz. Ficou furioso. Disse que eu tinha feito de propósito para prender ele. Disse que ele não queria filho, que eu tinha arruinado a vida dele. E me bateu tanto que eu desmaiei.
Minha visão ficou vermelha. A raiva que eu sentia era física, queimava no peito como fogo vivo. Quando acordei, ele estava jogando minhas coisas numa sacola. Disse que eu não prestava nem para ser mãe, que ia ser mãe ruim igual minha mãe tinha sido. Me colocou no caminhão à força e dirigiu. Dirigiu por horas. Eu implorei, chorei, perguntei onde ele estava me levando. Ele não respondeu. Ela parou respirando fundo, lutando para terminar. Ele parou no meio do nada, num lugar que eu nunca tinha visto, cercado de mato, sem casa, sem estrada de verdade, nada. Me puxou do caminhão e me jogou no chão. Disse que eu tinha duas opções, morrer ali ou aprender a me virar sozinha. Que ele não ia mais ter que me aturar. Que eu era livre para morrer à toa que nem o lixo que eu era. Ela cobriu o rosto com as mãos. E ele foi embora. Simplesmente entrou no caminhão e foi embora. Me deixou ali, sozinha, sem água, sem comida, sem nada. E eu fiquei ali, deitada no chão, esperando morrer. Por quê? Porque parte de mim acreditava nele. Acreditava que eu não prestava mesmo, que era melhor morrer. Até os búfalos aparecerem, completei baixo. Ela assentiu. Até os búfalos aparecerem. Não sei quanto tempo passou. Algumas horas, acho. A febre veio forte e eu comecei a delirar. Achei que estava vendo coisas quando eles surgiram, mas eram reais e ficaram comigo, como se Deus tivesse mandado eles me proteger. Foi exatamente isso que ele fez, eu disse, a convicção firme na voz. Deus mandou aqueles búfalos e me mandou achar você. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, procurando algo. Verdade, talvez, ou apenas alguém em quem pudesse confiar. E o bebê? Perguntei, mal conseguindo formar as palavras. Ela levou a mão ao ventre ainda plano. Ainda está aqui, ainda sinto, pequeno, frágil, mas vivo. Fechei os olhos agradecendo em silêncio. Depois abri e olhei para ela com toda a seriedade que consegui reunir. Ana, escuta bem o que eu vou dizer. Aquele homem mentiu para você. Você não é lixo, você não é inútil. Você é uma pessoa com valor, com dignidade, que merece ser tratada com respeito. E vai ser mãe, mãe boa, eu tenho certeza. Porque você sobreviveu, você lutou para ficar viva, mesmo quando tudo dizia para desistir. Eu não lutei, ela sussurrou. Eu só não morri. É a mesma coisa. Estendi a mão devagar, dando tempo para ela recusar se quisesse. Ela olhou, hesitou, mas então colocou a mão pequena na minha. E enquanto você estiver aqui, na minha casa, ninguém vai te machucar. Nem ele, nem ninguém. Eu prometo na memória da minha esposa que já morreu, que eu vou te proteger. Você e seu bebê. Ela apertou minha mão, e um soluço novo sacudiu o corpo dela. Mas era diferente agora. Não era só dor. Era também alívio. Como se ela finalmente tivesse colocado para fora um peso que carregava sozinha há tempo demais. Fiquei ali sentado, segurando a mão dela, enquanto o sol nascia lá fora e a luz dourada entrava pelas frestas da janela, iluminando o quarto em tons suaves. E naquele momento, uma coisa ficou absolutamente clara na minha cabeça. Eu ia encontrar aquele homem, e ele ia pagar pelo que fez. Os dias que se seguiram foram estranhos, estranhos de um jeito bom, se é que isso fazia sentido. A rotina da fazenda continuava. Tinha que continuar, porque gado não se alimenta sozinho e cerca não se conserta sozinha. Mas agora havia uma diferença. Havia alguém esperando quando eu voltava para casa. Havia conversa no fim da tarde. Havia vida dentro daquelas paredes que tinham ficado mudas por tanto tempo. Ana se recuperava aos poucos. A febre não voltou. A cor foi retornando ao rosto dela, e em uma semana ela já conseguia andar pela casa sem precisar se apoiar nas paredes. Ainda estava fraca, ainda precisava de cuidado, mas a melhora era visível. E junto com a força física, algo mais estava voltando, a vontade de viver. Estabelecemos uma rotina silenciosa, respeitosa.
Eu acordava cedo, cuidava dos afazeres externos, voltava para casa no meio da manhã para tomar café da manhã com ela. Depois, saía de novo, trabalhava até a hora do almoço. À tarde, se o trabalho não fosse urgente, eu ficava pela casa, consertando coisas que tinha negligenciado. Uma porta que rangia, um degrau solto na varanda, telhas que precisavam ser substituídas. Ana, por sua vez, começou a ajudar dentro da casa. No começo eu protestei, disse que ela precisava descansar, que tinha passado por muito. Mas ela insistiu. Eu preciso fazer alguma coisa, Roberto. Disse numa manhã, enquanto eu tentava impedi-la de lavar a louça. Preciso me sentir útil. Se eu ficar só deitada na cama pensando, vou enlouquecer. Então deixei, e aos poucos a casa foi mudando. As janelas que eu nunca abria ficaram escancaradas, deixando o sol entrar. O chão de madeira, que eu varria uma vez por semana quando lembrava, passou a brilhar de limpo. Roupas lavadas balançavam no varal. O cheiro de comida de verdade, não só arroz e feijão que eu cozinhava mal e porcamente, começou a sair da cozinha. Era como se a casa estivesse acordando de um sono longo. Uma tarde, voltei do pasto e encontrei Ana na varanda, sentada na cadeira de balanço que tinha sido de Maria. Ela segurava uma xícara de chá nas mãos e olhava para o horizonte, onde o sol começava a descer, pintando o céu com aquelas cores impossíveis de laranja e rosa. Parei no pé da escada, só observando. Ela não tinha me visto ainda. Estava perdida em pensamentos, o perfil recortado contra a luz dourada, o cabelo solto balançando de leve com a brisa. Parecia em paz. Pela primeira vez, desde que a tinha encontrado, ela parecia em paz. Vai ficar aí parado ou vai subir? Ela disse sem virar a cabeça, um pequeno sorriso nos lábios. Subi os degraus e me encostei na coluna da varanda. Como você sabia que eu estava aqui? O alvo te entregou. Ela apontou com o queixo para o estábulo onde o cavalo tinha dado um relincho alto. Esse cavalo não sabe guardar segredo. Dei uma risada. Era algo que eu não fazia há tanto tempo que o som saiu estranho da minha garganta. Ana riu também, e o som era leve, genuíno, tão diferente dos soluços que eu tinha ouvido uma semana atrás. Fiz chá de erva cidreira, ela disse, levantando a xícara. Encontrei no seu armário. Espero que não se importe. A casa é sua também agora, respondi. Usa o que quiser. Ela me olhou de um jeito esquisito quando falei isso, como se as palavras tivessem um peso que ela não esperava. Depois voltou a olhar para o horizonte. É bonito aqui, murmurou, silencioso, longe de tudo. Quando eu era criança, sonhava com um lugar assim. Um lugar onde ninguém pudesse me achar, onde eu pudesse simplesmente existir. É solitário também, completei. Bonito, mas solitário. Solidão é melhor que companhia ruim. Não tinha como discordar disso. Ficamos ali por um tempo, só observando o dia morrer. Era um silêncio confortável, sem pressão para preencher com conversa fiada. Simplesmente dois humanos dividindo o mesmo espaço, o mesmo momento. Posso te fazer uma pergunta? Ana disse depois de um tempo. Pode. Sua esposa... Você disse que ela morreu. Como foi? A pergunta doeu, como sempre doía. Mas dessa vez a dor era diferente. Menos aguda, mais suportável. Câncer, respondi. Começou no seio, se espalhou para os pulmões, depois para os ossos. Foram 8 meses desde o diagnóstico até o fim. 8 meses assistindo ela definhar, vendo a dor tomar conta, sabendo que não tinha nada que eu pudesse fazer. Sinto muito. Ela era boa, continuei, as palavras saindo mais fácil do que eu esperava. Do tipo que iluminava qualquer lugar que entrasse. Não tinha maldade nela, sabe? Via o melhor nas pessoas sempre. Vivia trazendo gente para casa, vizinhos precisando de ajuda, andarilhos pedindo comida, até bicho ferido que ela encontrava no mato. Dizia que Deus tinha dado aquela casa grande pra gente por um motivo, que era para ser compartilhada. Ana estava me olhando agora.
os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Depois que ela morreu, eu afastei todo mundo, admiti. Tranquei a casa, tranquei o coração. Achei que se eu não deixasse mais ninguém entrar, a dor ia parar. Mas não parou. Só ficou vazia. Até eu aparecer, Ana disse baixinho. Até você aparecer, concordei. E os búfalos? E Deus decidir que eu tinha ficado sozinho tempo demais. Ela limpou uma lágrima que tinha escapado. Você acha mesmo que foi Deus? Que ele mandou aqueles búfalos, que ele te mandou me achar? Olhei para ela direto nos olhos. Eu sei que foi. Não tem outra explicação. Búfalo não age daquele jeito, Ana. Bicho não forma círculo de proteção ao redor de humano. Aquilo foi milagre. Pequeno, estranho, mas milagre. Então por que ele deixou tudo aquilo acontecer antes? A voz dela quebrou. Por que ele deixou eu casar com aquele homem? Por que deixou eu apanhar, ser humilhada, ser jogada fora como lixo? Era a pergunta que todo mundo faz. A mesma pergunta que eu tinha gritado para o céu quando Maria morreu. Por quê? Se existe Deus, se Ele é bom, por que deixa o sofrimento acontecer? Não sei, Ana, respondi honesto. Não tenho resposta para isso. Passei 4 anos tentando entender por que Deus levou Maria e nunca consegui. Mas aprendi uma coisa. Deus não causa o mal, mas Ele pode tirar algo bom dele. Sua história não acabou naquele pasto. Começou ali. Você está viva. Seu bebê está vivo. E você está aqui, num lugar seguro, com chance de recomeçar. Recomeçar, ela repetiu testando a palavra. Será que dá, depois de tudo? Dá, afirmei. Não vai ser fácil. Vai ter dias ruins, vai ter pesadelos, vai ter medo. Mas dá. Se você quiser, dá. Ela ficou em silêncio por muito tempo, os olhos perdidos no horizonte onde o sol tinha sumido, deixando só aquele brilho roxo no céu. Então, sem aviso, ela estendeu a mão e tocou a minha. Foi um toque leve, rápido, mas carregado de significado. Obrigada, sussurrou, por me deixar ficar, por não me julgar, por me fazer sentir humana de novo. Eu apertei a mão dela de volta e ficamos assim até a primeira estrela aparecer no céu. Naquela noite, depois do jantar simples que fizemos juntos, ela tinha feito carne ensopada com batatas, comida honesta e gostosa. Fiquei na cozinha lavando a louça enquanto ela se recolhia para o quarto. Mas antes de sumir pelo corredor, ela parou e olhou para trás. Roberto? Sim, você disse que a casa é minha também. Mas eu não quero só ficar aqui de favor. Quero ajudar de verdade, trabalhar, me sustentar. Ana, você não precisa... Preciso. Ela interrompeu firme. Preciso me sentir útil. Preciso ter propósito. Então, se você deixar, eu quero ajudar com a fazenda. Não sei nada sobre gado ou plantação, mas posso aprender. Posso cuidar da horta, dos animais menores, da casa. Posso, Ana. Minha voz saiu mais grossa que eu queria. Você pode fazer o que quiser, pode ficar aqui quanto tempo precisar, pode ajudar se isso te faz bem, pode simplesmente descansar se for o que você precisa. Não tem cobrança, não tem dívida, você não me deve nada. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo, mas era um tipo diferente de choro. Todo mundo sempre quis alguma coisa de mim. Sempre teve um preço. Por que você é diferente? Pensei bem antes de responder. Porque eu sei como é estar quebrado. E sei que quando a gente está assim, a última coisa que precisa é de mais gente querendo arrancar pedaço. Você precisa de tempo para colar os cacos. E eu posso te dar esse tempo. Ela assentiu devagar, limpou as lágrimas e deu um pequeno sorriso. Boa noite, Roberto. Boa noite, Ana. Ela desapareceu pelo corredor. Ouvi a porta do quarto fechar suavemente. Terminei de lavar a louça, apaguei as luzes e fui para o meu quarto também. Mas antes de deitar, fui até a cômoda velha onde guardava as coisas de Maria.
Abri a gaveta de cima e peguei a foto dela na moldura simples de madeira. Era do nosso casamento. Ela com aquele vestido branco simples, eu com o terno emprestado, os dois rindo na frente da igrejinha onde tínhamos nos casado. Olhei para a foto por muito tempo, passando o dedo pelo rosto dela através do vidro. Acho que você mandaria ela mesmo, né, Maria? Sussurrei. Acha que eu estou fazendo certo? Acha que eu consigo ajudar ela? Óbvio que a foto não respondeu. Mas ali no silêncio do quarto, eu sentia algo. Não era voz, não era nada concreto. Era só uma sensação de paz, de aprovação. Como se Maria estivesse dizendo que sim, que eu estava fazendo certo, que era isso que ela teria querido. Coloquei a foto de volta na gaveta com cuidado e me deitei. E pela primeira vez em 4 anos, dormi sem pesadelos. Dormi profundo, tranquilo, sabendo que no quarto ao lado havia alguém que precisava de mim e que talvez eu precisasse dela também. Os dias viraram semanas. Ana foi se recuperando, ganhando peso, ganhando cor. A barriga ainda não mostrava, mas ela colocava a mão ali direto, como se checasse se o bebê ainda estava lá, ainda vivo, ainda lutando. Ela começou a ajudar de verdade. Assumiu a horta completamente. E em 2 semanas, aquele pedaço de terra que eu mal cuidava estava produzindo tomate, alface, couve, cebolinha. Ela cuidava das galinhas com carinho, conversava com elas como se fossem amigas. Começou a fazer pão toda semana. E o cheiro que saía da cozinha nas manhãs de quinta-feira era de fazer qualquer um babar. A casa tinha voltado a ser lar. E eu tinha voltado a ser algo além de um fantasma andando em terra que não significava mais nada. Uma manhã, enquanto eu consertava a cerca perto da casa, Ana apareceu com 2 copos de limonada gelada. Sentamos na sombra de uma árvore, bebendo devagar, vendo o alvo pastar tranquilo perto dali. Sabe o que eu percebi? Ana disse de repente. O quê? Faz 2 semanas que eu não tenho pesadelo. Ela parecia surpresa com a própria constatação. 2 semanas inteiras. Desde que cheguei aqui, toda noite eu sonhava com ele, me perseguindo, me machucando, me jogando fora de novo. Mas tem 2 semanas que eu durmo a noite toda. Acordo cansada às vezes, mas em paz. Esse lugar tem esse efeito, comentei. É longe de tudo, do barulho, da violência, de gente. Tem só a gente, os bichos e o silêncio. É mais que o lugar, ela disse, me olhando de um jeito que fez meu coração dar um pulo estranho. É você, o jeito que você me trata, com respeito, com cuidado, como se eu importasse. Você importa, Ana? Eu sei. Ela sorriu, e era um sorriso verdadeiro que chegava aos olhos. Tô começando a acreditar nisso de novo. E naquele momento, debaixo da árvore, com o sol filtrando pelas folhas e pintando sombras dançantes no chão, eu soube que algo tinha mudado entre nós. Não era amor. Ainda não, talvez nunca fosse. Mas era conexão. Era confiança. Era amizade crescendo em terra que tinha sido deixada vazia por tempo demais. E pela primeira vez em muito tempo, eu olhei para o futuro e não vi só vazio. Vi possibilidade. Foi num sábado de manhã, quase 1 mês depois que Ana tinha chegado, que as coisas mudaram. Eu estava no curral consertando o coxo dos bezerros quando ouvi o barulho. Motor de carro. Veículo pesado, pelo som grave do motor. Vinha pela estrada de terra que levava até a fazenda, levantando uma nuvem vermelha de poeira que eu conseguia ver mesmo de longe. Visita era rara. Raríssima, na verdade. Nos últimos 4 anos, só o João da venda tinha aparecido umas 3 ou 4 vezes, trazendo encomenda que eu fazia pelo telefone. E ele sempre avisava antes. Larguei o martelo e fui andando até a frente da casa. O veículo foi ficando mais nítido conforme se aproximava. Era uma caminhonete velha, cabine dupla, carroceria cheia de ferrugem. Não reconheci. Parou no terreiro levantando mais poeira ainda.
Fiquei ali parado, as mãos nos bolsos, esperando ver quem era. A porta do motorista abriu e desceu um homem, alto, ombros largos, barriga de quem bebia cerveja demais. Usava boné sujo, camiseta regata que já tinha sido branca, calça jeans rasgada. Tinha tatuagem no braço direito. Algum desenho tribal que eu não conseguia ver direito de longe. Ele olhou ao redor devagar, avaliando. E então seus olhos pousaram em mim. "Bom dia", disse, a voz grossa, arrastada. "Essa aqui é a fazenda do Roberto?" "Sou eu", respondi, sem sair do lugar. "Posso ajudar?" Ele deu um sorriso que não chegou aos olhos. "Espero que sim. Tô procurando alguém. Uma mulher. Morena, magra, cabelo comprido. Pode ter passado por aqui faz umas semanas." Meu sangue gelou, mas mantive o rosto neutro, sem deixar transparecer nada. "Não vi ninguém", menti. "Aqui é longe de tudo. Não passa quase ninguém." Ele deu uns passos na minha direção. Caminhava com aquela confiança de quem está acostumado a intimidar. "Tem certeza? Porque ela sumiu por essas bandas. E eu preciso muito encontrar ela. É minha esposa, entende? Tive uma briga feia com ela. Deixei ela num lugar que não devia. Tô procurando ela faz semanas, preocupado." Mentira. Cada palavra que saía da boca dele era mentira. Dava para ver pela forma como os olhos dele brilhavam. Não com preocupação, mas com raiva, com desejo de vingança. "Sinto muito", falei, mantendo o tom educado, mas firme. "Não posso ajudar. Não vi mulher nenhuma." Ele me estudou por um longo momento. Então deu aquele sorriso de novo. "Sabe, é engraçado. Parei lá na venda do João, uns quilômetros para trás. Simpático o velho. Conversador. Disse que você tinha comprado coisa diferente ultimamente. Mais comida. Coisas de mulher. Disse que achou estranho, porque você vive sozinho faz anos. Maldito João e a boca grande dele." "Comprei para mim mesmo", respondi. "Cansei de comer mal. Tô tentando cuidar melhor da saúde." "É mesmo?" Ele deu mais um passo. Agora estava a uns 5 metros de mim. "Perto demais. Porque eu acho que você está mentindo. Acho que ela está aqui e você vai me deixar entrar nessa casa e ver." "Não vou", falei, a voz baixando um tom. "Essa é minha propriedade e você não é bem-vindo aqui. Sugiro que volte para o seu carro e vá embora." A máscara de cordialidade dele caiu. O rosto ficou duro, perigoso. "Escuta aqui, velho. Eu não vim pedir licença. Vim buscar o que é meu. Aquela vadia é minha esposa. Eu tenho direito sobre ela." "Ninguém tem direito sobre ninguém", retruquei, sentindo a raiva subir. "E mesmo que sua esposa tivesse passado por aqui, por que eu entregaria ela para um homem que acabou de chamá-la de vadia?" Erro. Eu sabia no segundo que as palavras saíram da minha boca que tinha sido erro. Tinha confirmado que eu sabia de quem ele estava falando. Os olhos dele se estreitaram. "Então ela está aqui." Antes que eu pudesse responder, a porta da frente da casa abriu. Ana apareceu na soleira, com uma cesta de roupa molhada que ia estender no varal. Ela ainda não tinha visto o homem. Ainda não tinha percebido, mas ele viu ela. "Ana!" O grito saiu dele como um rugido. Ana congelou. A cesta caiu das mãos dela, roupas espalhando no chão da varanda. O rosto dela ficou branco, tão branco, que eu achei que ela fosse desmaiar ali mesmo. Os olhos arregalaram em terror puro quando ela olhou para o terreiro e viu ele. "Não", ela sussurrou. "Não, não, não. Achei que tinha se livrado de mim, sua vadia." Ele começou a andar na direção da casa, os passos pesados, furiosos. Achei que podia desaparecer e eu ia esquecer. Me movi sem pensar. Coloquei meu corpo entre ele e a casa, bloqueando o caminho. "Você não vai chegar perto dela." Ele me empurrou, ou tentou. Eu sou velho, mas não sou fraco. 40 anos de trabalho pesado deixam o corpo duro, feito madeira de lei. Segurei o braço dele quando veio, torci e ele gritou de dor. "Sai da minha terra."
Rosnei. Agora. Ele se soltou, recuando uns passos, massageando o braço. A cara dele estava vermelha de raiva. Você não sabe com quem está mexendo, velho. Aquela mulher é minha. Minha. Eu posso fazer o que eu quiser com ela. Não pode mais. Falei, plantando os pés firme no chão. Ela está sob minha proteção agora. E você não vai encostar um dedo nela. Ele riu. Foi uma risada feia. Sem humor. Sua proteção. Você é um velho cansado morando sozinho no meio do nada. O que você vai fazer? Não respondi. Só continuei ali parado, bloqueando o caminho. Os olhos dele foram da minha cara para a casa atrás de mim, onde Ana tinha caído de joelhos na varanda, soluçando. Conseguia ouvir o choro dela dali, e cada som era como uma faca no meu peito. Tá bom, ele disse finalmente, dando um passo para trás. Tudo bem. Você quer ser herói, seja, mas isso não acaba aqui. Eu volto, e quando eu voltar, vou trazer gente. E aí nem você, nem essa casa velha vão impedir eu de pegar o que é meu. Ele voltou para a caminhonete, entrou batendo a porta, deu a ré violenta e saiu em disparada pela estrada, a nuvem de poeira engolindo o veículo até sumir. Fiquei ali parado por 1 minuto inteiro, o coração batendo tão forte que eu sentia nos ouvidos, as mãos tremendo de adrenalina. Quando tive certeza que ele tinha ido embora, virei e corri para a varanda. Ana estava no chão, encolhida em posição fetal, tremendo violentamente. Os soluços sacudiam o corpo inteiro dela. Ajoelhei ao lado, coloquei a mão no ombro dela com cuidado. Ana, Ana, ele foi embora. Você está segura. Ele me achou. Ela choramingou entre soluços. Ele me achou. Eu sabia. Eu sabia que ele ia me achar. Ele não vai te levar. Falei firme, segurando os ombros dela, obrigando ela a me olhar. Você me ouve? Ele não vai te levar. Eu não vou deixar. Você não entende. Os olhos dela estavam selvagens de medo. Ele não desiste. Ele nunca desiste. Ele vai voltar. Ele disse que vai voltar. E quando voltar vai me matar. Vai matar você. Vai... Ana! Segurei o rosto dela entre as mãos, obrigando ela a focar. Respira. Olha para mim e respira. Ela tentou. Puxou o ar em golfadas irregulares, lutando contra o pânico. Aos poucos, a respiração foi ficando mais lenta. Os olhos dela se fixaram nos meus, agarrando como quem se agarra numa tábua em mar revolto. Isso, encorajei. Isso mesmo. Continua respirando. Levei alguns minutos até ela se acalmar o suficiente para conseguir falar direito. Então, com cuidado, eu a ajudei a se levantar e a levei para dentro de casa. Sentei ela na cadeira da cozinha e fiz chá, camomila, bem forte. Ela segurou a xícara com as 2 mãos, ainda tremendo, e bebeu em pequenos goles. Eu me sentei na frente dela, esperando. Como ele me achou? Ela perguntou finalmente, a voz fraca. João da venda, respondi. Ele deve ter perguntado em todos os lugares da região. João é fofoqueiro, deve ter comentado que eu tinha comprado coisa diferente. Eu estraguei tudo. Lágrimas novas escorreram. Eu trouxe problema para você. Eu devia ter ido embora, devia ter sumido de vez, devia... Para. Minha voz saiu mais dura que eu pretendia. Suavizei. Para com isso. Você não estragou nada. Ele é que é o problema, não você. Mas ele vai voltar, Roberto. Você viu? Ele prometeu. Eu sei. Respirei fundo. E a gente vai estar pronto. Ela me olhou confusa. Como? Levantei e fui até o armário no canto da cozinha. Abri e peguei a espingarda calibre 12 que ficava guardada lá atrás, embrulhada em pano velho. Maria nunca tinha gostado de arma, mas no campo, às vezes não tem escolha. Onça, cobra, gente ruim. Tudo precisa da mesma resposta. Coloquei a espingarda na mesa. Ana olhou para a arma, depois para mim. Não vai chegar nisso, falei. Mas se chegar, eu vou estar pronto. Ninguém vai te tirar daqui à força. Ninguém. Você mataria alguém por mim? A pergunta saiu num sussurro incrédulo. Olhei para ela direto nos olhos. Eu defenderia alguém inocente de um agressor.
e faria isso quantas vezes fosse necessário. Ela cobriu a boca com a mão, novos soluços sacudindo os ombros. Mas eram diferentes agora. Não era só medo, era também alívio, gratidão, alguma coisa que ela não tinha palavras para nomear. Por que você faz isso? Ela perguntou entre soluços. Por que arrisca tanto por mim? A resposta veio fácil, mais fácil do que eu esperava. Porque é o certo e porque você merece. Merece segurança, merece paz, merece uma chance de recomeçar. E eu tenho condição de dar isso para você. Então vou dar. Ela levantou da cadeira e, antes que eu pudesse reagir, me abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado, de quem está se agarrando na única coisa sólida num mundo que desmorona. Fiquei paralisado por um segundo. Fazia tanto tempo que alguém me abraçava, mas então levantei os braços devagar e a abracei de volta. Eu tenho tanto medo, ela sussurrou no meu ombro. Eu sei, mas você não está sozinha. Não mais. Ficamos assim por um tempo, ali no meio da cozinha, dois náufragos se apoiando um no outro. E quando finalmente nos separamos, algo tinha mudado. Um elo tinha sido forjado, mais forte que antes. O que a gente faz agora? Ana perguntou, limpando as lágrimas. Agora a gente se prepara, respondi. E a gente espera, mas não com medo, com coragem. Ela assentiu, ainda trêmula, mas mais firme. Tá certo. Passei o resto do dia verificando a fazenda. Tranquei os portões que geralmente ficavam abertos. Verifiquei todas as janelas, certifiquei que as trancas funcionavam. Limpei a espingarda, carreguei com munição nova. Coloquei lanternas em lugares estratégicos, caso ele voltasse de noite. Ana me ajudou, mesmo com o medo ainda evidente nos olhos. Ela era forte, mais forte do que ela mesma sabia. Quando a noite caiu, jantamos em silêncio. Nenhum de nós tinha muita fome, mas comemos mesmo assim, por obrigação. Depois, ao invés de cada um ir para o seu quarto, como sempre, ficamos juntos na sala. Eu sentado numa poltrona velha, a espingarda apoiada na parede ao alcance da mão. Ana no sofá, uma manta enrolada ao redor dos ombros. Conta uma história para mim, ela pediu de repente. História? Qualquer uma. Preciso pensar em outra coisa. Qualquer coisa que não seja ele. Pensei por um momento. Depois comecei a contar sobre Maria, sobre o dia que a conheci na feira da cidade, sobre como ela tinha derrubado uma cesta de laranjas e eu tinha ajudado a juntar, sobre o primeiro beijo no pé da escada da igreja, sobre o casamento simples, só a gente e meia dúzia de amigos, sobre os anos bons, as risadas, os planos que nunca se realizaram. Ana ouviu em silêncio, os olhos fixos em mim, e aos poucos o medo foi sendo substituído por algo mais suave. Quando terminei, ela estava quase dormindo, a cabeça apoiada no braço do sofá. Ela deve ter sido especial, Ana murmurou. Foi, muito. Você vai amar de novo algum dia? A pergunta me pegou desprevenido. Demorei para responder. Não sei. Talvez. Se for para ser, será. Ela sorriu de leve. Espero que sim. Você merece. Ficamos ali até tarde. Eu de vigília, ela dormitando. Lá fora, a noite cantava suas músicas, grilos, sapos, o vento nas árvores, e em algum lugar naquela escuridão, um homem perigoso planejava seu retorno. Mas nós estaríamos prontos, porque agora não era só sobre mim, era sobre ela, sobre o bebê, sobre o direito de viver sem medo, e eu ia lutar por isso até o último suspiro. Ele não voltou naquela noite, nem na seguinte, nem na outra. Uma semana inteira se passou, e nada. O silêncio era quase pior que a ameaça. A espera consumia por dentro, deixava os nervos à flor da pele, transformava cada barulho estranho em alerta máximo. Ana quase não dormia. Eu ouvia ela andando pelo quarto de madrugada, os passos inquietos no assoalho de madeira. De dia, ela olhava constantemente para a estrada, esperando ver a nuvem de poeira vermelha que anunciaria a volta dele.
As olheiras foram se aprofundando debaixo dos olhos, e a cor que tinha voltado ao rosto dela começou a desaparecer de novo. Eu também não estava bem. Dormia com a espingarda ao lado da cama, acordava com qualquer som. A tensão era constante, um peso no peito que nunca aliviava. Mas não podia demonstrar para Ana. Ela precisava de alguém forte, alguém que parecesse ter certeza de que tudo ia ficar bem, mesmo quando eu mesmo não tinha. Foi numa quinta-feira, 10 dias depois da visita dele, que tudo mudou. Eu tinha saído cedo para verificar o gado no pasto norte. O alvo trotava tranquilo debaixo de mim, as orelhas relaxadas, sem sinais de perigo. O sol já subia forte, prometendo outro dia de calor seco. A paisagem se estendia em tons de verde amarelado e terra vermelha até onde a vista alcançava. Foi quando vi a fumaça. Vinha da direção da casa, uma coluna fina, cinza, subindo para o céu. O coração disparou. Toquei os calcanhares nos flancos do alvo e ele disparou. Galopamos de volta, cortando atalho pelo pasto, pulando o riacho seco, subindo a colina que levava aos currais. A cada segundo, minha cabeça criava cenários piores. Ele tinha voltado. Tinha tocado fogo na casa. Tinha feito mal para Ana. Cheguei ao terreiro em disparada e quase caí do cavalo de alívio. A fumaça vinha da fogueira que Ana tinha feito no quintal dos fundos. Ela estava lá, alimentando o fogo com galhos secos, e ao redor dela, espalhadas no chão, estavam roupas. Roupas velhas, rasgadas, sujas. As roupas que ela usava quando eu a tinha encontrado. Desmontei e fui até ela devagar. Ana não olhou quando me aproximei. Continuou jogando galhos no fogo, o rosto tenso de determinação. "O que você está fazendo?" perguntei. "Queimando o passado", respondeu, a voz firme. "Essas roupas, elas carregam ele, o cheiro dele, a memória dele, tudo. Não quero mais elas perto de mim." Ela pegou o vestido, aquele vestido rasgado e sujo que ela usava naquele primeiro dia, e segurou por um momento, olhando. Depois, com um movimento decidido, jogou no fogo. As chamas subiram, ávidas, devorando o tecido. "Passei a noite inteira pensando", ela continuou, ainda olhando para o fogo. "Pensando no medo, em como ele me controlava mesmo de longe, em como eu estava deixando ele me controlar ainda. E percebi uma coisa, ela finalmente me olhou. Os olhos estavam vermelhos, mas não de choro, de raiva, de determinação. Ele só tem poder sobre mim se eu der. Se eu continuar com medo, se eu continuar esperando ele aparecer, se eu continuar vivendo como se eu ainda fosse propriedade dele, então ele ganha. Mesmo que não volte nunca, ele ganha, porque eu continuo presa. E você não quer mais estar presa", completei. "Não." Ela pegou mais um pedaço de roupa e jogou no fogo. "Não quero. Eu quero viver, de verdade. Quero acordar de manhã e não sentir medo. Quero olhar para o futuro e ver possibilidade, não só terror. Quero que meu filho cresça com uma mãe forte, não com uma mulher quebrada que nunca se recuperou." Ela passou a mão pela barriga, que agora começava a mostrar uma leve curva. 3 meses e meio, o bebê crescendo, firme, teimoso, se agarrando à vida mesmo depois de tudo. "Então é isso", ela disse, jogando o último pedaço de roupa no fogo. Acabou. A Ana que ele conheceu, a Ana que apanhava e aceitava, a Ana que achava que não prestava, essa Ana morreu, queimou junto com essas roupas, e a que sobrou vai lutar. Fiquei ali parado, olhando para ela, e senti algo crescer no peito. Orgulho, talvez. Admiração. Ela era mais forte do que eu tinha imaginado. Muito mais forte. "Maria diria que você é guerreira", falei, a voz saindo mais grossa que eu esperava. Ana sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas genuíno. "Tô aprendendo a ser." Nós ficamos ali até o fogo consumir tudo, até sobrar só cinzas. E quando as últimas chamas morreram, Ana respirou fundo e virou as costas, voltando para casa sem olhar para trás. E eu soube, com absoluta certeza, que ela ia ficar bem. Mas 2 dias se passaram. E então,
Na manhã de sábado, o João da venda apareceu. Eu estava no estábulo quando ouvi o velho caminhão dele chegando. Saí e vi ele descer, mais agitado que o normal. João era um senhor de 70 e poucos anos, magro feito vara, com bigode branco e olhos espertos. Conhecia todo mundo na região e sabia de tudo o que acontecia. "Roberto!" ele chamou, acenando. "Preciso falar com você." Me aproximei, já com o estômago embrulhado. Pelas costas dele, vi Ana aparecer na varanda da casa, observando de longe. "O que foi, João?" Ele tirou o chapéu, passou a mão pelo cabelo ralo. "É sobre aquele homem, o que apareceu aqui faz umas 2 semanas perguntando da moça." "O que tem ele?" "Teve um acidente." João balançou a cabeça. "Grave. Estava dirigindo bêbado pela BR. Perdeu o controle na curva perto de Uruaçu. A caminhonete capotou. Ele morreu na hora." O mundo parou. João continuou falando, mas eu não estava ouvindo direito. As palavras chegavam distorcidas, como se viessem de muito longe. "Corpo já foi identificado. Família buscou em Goiânia. Polícia disse que tinha muito álcool no sangue." Olhei para Ana. Ela tinha descido da varanda e vinha caminhando até nós, devagar, os olhos fixos em mim. Devia ter percebido pela expressão do meu rosto que algo tinha acontecido. "O que foi?" ela perguntou quando chegou perto, a voz tensa. João olhou para ela, depois para mim, confuso. Fiz um gesto com a cabeça, dando permissão para ele contar. Ele se virou para Ana. "O marido da senhora, ele morreu. Acidente de carro." Ana ficou completamente imóvel. O rosto não mostrou emoção nenhuma, nem alívio, nem tristeza, nem nada. Só ficou ali parada, processando a informação. "Tem certeza?" ela perguntou finalmente. "Absoluta." João assentiu. "Eu mesmo vi o boletim de ocorrência. O delegado de Uruaçu me mostrou quando fui lá buscar mercadoria. Sinto muito, senhora." "Não sinta," Ana disse, a voz estranhamente calma. "Eu não vou fingir que sinto. Não vou fingir que é uma perda. Ele era um homem violento que fez muito mal e agora não vai fazer mais." João pareceu chocado com a franqueza, mas eu entendi. Ela tinha todo o direito de sentir o que estava sentindo, ou de não sentir nada. Depois que João foi embora, com promessas de que não ia mais falar da vida alheia por aí, Ana e eu ficamos ali parados no terreiro, só nós dois sob o sol forte da manhã. "Acabou," ela disse, mais para si mesma que para mim. "Realmente acabou." "Acabou," confirmei. Ela olhou para mim e os olhos dela estavam brilhando, mas não com lágrimas de tristeza, com algo diferente. Libertação, talvez. "Eu sou livre," ela sussurrou. "Pela primeira vez na vida, eu sou completamente livre." E então, ela fez algo que eu não esperava. Ela começou a rir. Não era risada feliz, não exatamente. Era risada de alívio, de tensão finalmente liberada, de uma carga pesada sendo tirada dos ombros. Ela riu e chorou ao mesmo tempo, o corpo sacudindo com as 2 emoções misturadas. Eu me aproximei e a abracei. Ela se agarrou em mim, enterrou o rosto no meu ombro e deixou sair tudo. Todo o medo, todo o trauma, toda a dor acumulada. E eu segurei ela firme, deixando que ela desabasse, sabendo que não ia cair. Quando finalmente se acalmou, ela se afastou um pouco e olhou para mim com olhos vermelhos mais claros. "Obrigada," disse. "Por tudo. Por me salvar, por me proteger, por me deixar ficar. Por me ajudar a lembrar que eu sou humana. Você não precisa agradecer. Preciso sim." Ela segurou minhas mãos. "Você me deu uma segunda chance. Me deu um lugar seguro para curar. E agora eu posso realmente recomeçar. De verdade. Sem medo, sem olhar para trás." "O que você vai fazer agora?" perguntei, mesmo com medo da resposta. Ela pensou por um momento. "Quero ficar aqui, se você deixar. Não como favor, não como caridade, mas como parceira.
Posso ajudar com a fazenda, com a casa, posso pagar minha parte, encontrar trabalho em alguma cidade perto quando o bebê nascer. Quero construir uma vida aqui, uma vida de verdade. Meu coração deu um salto. Você tem certeza? Aqui é isolado. É longe de tudo, não tem muito o que fazer, não tem muita gente. Eu sei. Ela sorriu. E é exatamente o que eu preciso. Preciso de silêncio para ouvir minha própria voz de novo. Preciso de espaço para respirar. Preciso de um lugar onde eu possa ser só eu, sem medo, sem violência, sem julgamento. Então fica, falei, a voz falhando um pouco. Pelo tempo que você quiser. Essa casa é grande demais para um homem só mesmo. E eu gostaria da companhia. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo, mas eram lágrimas boas. Obrigada, Roberto. De coração. Os meses seguintes foram de transformação. Ana floresceu. Não tinha outra palavra. A barriga cresceu redonda e bonita. E com ela veio uma paz que eu nunca tinha visto nela antes. Ela cantava enquanto trabalhava na horta. Ria das palhaçadas das galinhas. Passava horas sentada na varanda, a mão na barriga, conversando baixinho com o bebê. A fazenda também mudou. Com 2 pessoas cuidando, as coisas funcionavam melhor. A horta produzia mais. A casa estava sempre limpa, sempre com cheiro de comida boa. Adotamos um cachorro, um vira-lata que apareceu um dia e decidiu ficar. Ana o chamou de milagre, porque disse que ele tinha vindo no tempo certo, como tudo mais na vida dela recente. E nós, Ana e eu, nos tornamos família, não no sentido romântico. Nunca foi sobre isso. Era algo mais profundo. Era sobre 2 pessoas quebradas que se ajudaram a colar os cacos. Era sobre respeito mútuo, sobre companheirismo, sobre encontrar propósito na vida um do outro. Maria estaria orgulhosa, eu pensava às vezes. Ela sempre quis que a casa estivesse cheia de vida. E agora estava. O bebê nasceu numa noite de janeiro, sob uma chuva mansa que lavava o mundo lá fora. Foi um parto difícil. Tivemos que chamar a parteira da cidade vizinha às pressas. Mas no final, tudo valeu a pena. Era um menino, pequeno, ruivo, com pulmões fortes que anunciaram sua chegada ao mundo com berros potentes. Ana chorou quando o segurou pela primeira vez. Chorou de alegria, de alívio, de amor puro e incondicional. E quando ela olhou para mim, segurando aquele bebê minúsculo no colo, ela disse: "Quero chamar ele de Roberto, em sua homenagem, porque você salvou nós 2. Eu não consegui falar nada, só assenti. A garganta apertada demais para deixar palavras passarem. Pequeno Roberto, o Betinho, como começamos a chamar, trouxe ainda mais vida para casa. Seu choro de madrugada, suas risadas quando estava de barriga cheia, o cheiro de bebê que impregnava tudo. Era cansativo, sim, mas era bom. Era vida acontecendo. Uma tarde, alguns meses depois do nascimento, eu estava na varanda observando Ana brincar com Betinho na grama. Ela ria, o bebê ria, o cachorro corria ao redor dos 2 latindo. O sol batia dourado em tudo, e o vento trazia cheiro de terra molhada da chuva que tinha caído de manhã. E eu percebi algo, eu era feliz. Pela primeira vez desde a morte de Maria, eu era genuinamente feliz. Não da mesma forma, nunca seria. Maria tinha sido amor de juventude, de construção, de sonhos compartilhados. Ela tinha deixado um buraco que nada poderia preencher completamente. Mas Ana e Betinho tinham preenchido outros buracos. Tinham me dado propósito de novo. Tinham me lembrado que a vida continua, que sempre há razão para acordar, que sempre há amor a ser dado e recebido, mesmo que em formas diferentes das que esperávamos. Ana olhou para mim e sorriu. Depois levantou Betinho no colo e caminhou até a varanda. "Em que você está pensando?" ela perguntou. "Em como a vida é estranha", respondi. "Em como às vezes as piores coisas podem levar às melhores."
Ela se sentou na cadeira ao meu lado, ajeitando Betinho, que começava a cochilar. Eu penso nisso todo dia. Se tudo aquilo não tivesse acontecido, se eu não tivesse sido jogada naquele pasto, se os búfalos não tivessem aparecido, se você não tivesse me encontrado, nada disso existiria. Os búfalos, murmurei. Nunca mais vi eles. Nunca mais ouvi falar. Porque não precisavam mais estar aqui. Ana olhou para o horizonte onde o sol começava a descer. Fizeram o trabalho deles. Apareceram quando eu precisei, me mantiveram viva até você chegar. E depois sumiram. Como anjos. Anjos com chifres. Brinquei. Ela riu. Os melhores anjos têm. Ficamos ali até o sol se pôr completamente, observando o céu mudar de cor. Azul, rosa, laranja, roxo, até virar aquele azul escuro estrelado da noite do campo. Betinho dormia tranquilo no colo da mãe. O cachorro roncava aos meus pés, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da fazenda não era vazio. Era cheio. Cheio de paz, de gratidão, de possibilidades. A vida tinha me tirado Maria. Tinha tirado anos da minha vida para solidão e dor, mas tinha me dado Ana, tinha me dado Betinho, tinha me dado uma segunda chance de ser útil, de fazer diferença, de amar, mesmo que fosse um tipo diferente de amor. E enquanto eu sentava ali na varanda da casa, que tinha sido tão vazia por tanto tempo, observando a família que o destino tinha me dado, eu senti algo que não sentia há anos. Esperança. Esperança de que amanhã seria bom. Esperança de que o melhor ainda estava por vir. Esperança de que, no final, apesar de toda dor e perda, a vida ainda valia a pena. E era suficiente, mais que suficiente. Era tudo.